Pronto, agora sim a gente não vai parar, né, doutor Leandro? Agora vamos. Não, a gente não pode chamar parar Sonias de distúrbio do sono, não é isso, é né? um tipo de distúrbio de sono. É que o distúrbio de sono tem vários. O mais comum e importante é a insônia. Então, insônia é um distúrbio do sono. Sei. Mas tem outros. Ronco, apneia do sono, movimentos. A parassonia é um capítulo dentro do distúrbio de sono. É alguma alteração transitória no comportamento, na sensação ou no modo de agir. Então, sonambulismo, terror noturno, paralisia, existem várias parassonias. Muitas são benignas e é muito comum quem tem criança ali até os 10 anos de idade. Outras podem denotar alguma doença mais séria. Por isso que a gente trouxe esse curioso tema hoje. Perfeito. Parassonias, quando situações estranhas ocorrem durante o sono. Eu não sei se a gente tem mais imagem. Temos ou não? Temos sim. Temos, então vamos lá. Então, o cérebro ele tem dois estados, vigília ou sono. E o sono, ele não é o inverso só da vigília. Você fala assim, tô ligado, tô acordado, tô desligado, tô dormindo. Não. O sono é uma fase superativa, né? Você tem uma consciência reduzida, mas você tem várias coisas acontecendo no cérebro. Controle do sistema imunológico, hormônios, reparação, controle do coração, da respiração, do tônus dos músculos. Olha como o sono é dividido. Ele tem fase 1, 2, 3 e sono REM. Estas fases, elas se repetem a cada 90 minutos. Elas não é que é uma noite toda assim. Então você aprofunda e entra no sono REM, que é onde você sonha. Depois volta para fase 1. Depois você volta para fase 2, 3, às vezes até 1. É aleatório. É aleatório e você tem esse ciclo 5 vezes. Porque a gente dorme em torno de 7, 8 horas, de 90 em 90 minutos. Na primeira metade, você sonha menos. Na segunda metade, você sonha mais. Então, as parassonias, as esquisitices do sono, elas podem acontecer na fase REM, quando você está sonhando, e pode acontecer também na fase que a gente chama de não REM, quando você está dormindo, mas não está sonhando. Então, o sono, ele tem uma estrutura, um capricho. Por exemplo, o sonambulismo, ele acontece quando você não está sonhando. O pesadelo já é um distúrbio do sono. Então a gente vai falar hoje, vai falar sempre, isso é durante o sonho. Perfeito. Isso não é durante o sono. Então o cérebro ele tem 3 estados. Acordado, onde eu estou reagindo ao ambiente. Aqui, estamos aqui. Dormindo e não sonhando, onde eu estou dormindo e o meu cérebro está devagar, lento. E dormindo, sonhando, que é um terceiro estado da consciência bastante peculiar. Tá, então vamos ver a próxima imagem, do que se trata. Esse é o primeiro distúrbio de sono, sonambulismo. Muito comum. 15% da população tem sonambulismo, a maioria melhora, para de ter na adolescência. 2% dos adultos persistem tendo sonambulismo. O sonambulismo é quando a pessoa está dormindo, de repente ela fica no estado intermediário entre dormindo e acordado, senta na cama, levanta e caminha. Com os olhos abertos. Por isso que é sonambulismo, de andar, né? Andar no sono, sonambular. Geralmente com o olho aberto. Então aquela imagem de olho fechado e braço esticado, cinema. Aquilo é cinema. Geralmente é olho aberto, braço normal. A pessoa pode falar algumas coisas que não dá para entender, pode comer, pode abrir porta. Tem casos raros que a pessoa sai de casa. Então é perigoso, porque ele está dormindo, mas está fazendo coisas como se tivesse acordado. Então ele pode cair de escada, pode se machucar, cortar um pão e se cortar, pode ter problemas com um acidente de janela. Então é muito importante, se tem alguém com sonambulismo em casa, que haja um cuidado. Mas é algo geralmente benigno e transitório. Mais comum em meninos, mais comum ali até os 8, 9, 10 anos de idade. E tende a melhorar sozinho. Geralmente dura até 10 minutos, de 1 a 10 minutos, né? E acontece da pessoa acordar enquanto ela está, por exemplo, andando ou conversando com alguém? Ou ela volta para a cama, deita e dorme e não lembra nada? Ela pode acordar espontaneamente, mas é raro. O mais comum é que ela volte para a cama e continue dormindo. E é importante que no dia seguinte, geralmente ela não lembra que caminhou. E nem lembra que estava sonhando. É importante lembrá-la? Se você acordar a pessoa, ela provavelmente vai estar meio confusa, desorientada, como quem foi desperta num sono profundo. Mas geralmente ela não refere que estava sonhando com aquilo. O sonambulismo acontece fora do sonho, na fase 3. Então a pessoa está dormindo e não sonhando normalmente. Não é importante lembrá-la. Tá. Você pode falar, olha, você teve um quadro de sonambulismo, para a pessoa se cuidar.
às vezes não dormir no segundo andar, trancar gavetas, trancar a porta e deixar a chave. É importante acordar a pessoa ou não se deve acordar a pessoa? Normalmente, você não deve acordar. Você pode pegar a pessoa gentilmente e conduzir ela para a cama. Quase sempre ela volta para a cama, se cobre, dorme como se nada tivesse acontecido. Ela não está assustada, não está com o coração disparado. O sonambulismo, geralmente a pessoa está tranquila e calma. Agora, às vezes, você tem que acordar. Porque a pessoa está na iminência de se acidentar. Pode acordar. Só que você tem que saber que ela vai acordar confusa. Ela vai acordar, às vezes, um pouco agressiva, mas se precisar, porque está com uma faca na mão, porque está na beira de uma Mas aí escada. como é que eu acordo? Também tem que acordar com jeito, né? O ideal é que você acorde como acordaria alguém pela manhã. Tá. Com calma. Olha, tá tudo bem, não precisa, às vezes, pegar muito, mas protege, acorda, e aí, com paciência, a pessoa vai se reorientando em alguns minutos. Tá. Mas, normalmente, conduzir a criança, o jovem, para a cama, e no dia seguinte... Idoso. Ou idoso, e no dia seguinte tudo segue como se nada tivesse acontecido. Se o episódio for muito frequente, mais que 2, 3 por mês, melhor levar no médico, porque tem casos que precisa medicar. Perfeito. Próxima para Sonias. Terror noturno. O que é terror noturno? Terror noturno é um nome que muita gente se assusta. Fala, terror, tá aterrorizado. Terror noturno é um outro transtorno do sono comum. Pode chegar até 2% da população. É mais comum também em jovens e adolescentes, sexo masculino. A criança, no meio da noite, desperta, geralmente na primeira metade da noite, porque também acontece no sono não REM, quando não está sonhando, a criança senta, dá um grito, e quando você vai acudir a criança, ela está bem assustada, com o olho arregalado, pupila dilatada. Sempre tem o grito, senão não é terror. Não, pode ter o grito ou um gemido, mas sempre tem essa face de aterrorizado e tem uma reação de adrenalina. Coração disparado, falta de ar, transpiração. Parece que a criança está aterrorizada. Agora é curioso, normalmente a criança não estava tendo um pesadelo. Se você por algum motivo acordá-la ou no dia seguinte questioná-la, ela não fala de pesadelos. Às vezes existem flashes. Olha, estava com uma emoção negativa, um medo, mas é uma patologia de cunho muito genético. É muito comum que quem tenha familiares que também tiveram. Que coisa. O ideal é tentar acalmar a criança e fazê-la voltar a dormir, porque no dia seguinte ela não lembra, mas assusta. E por quê? Porque você vê a criança com o coração disparado, parece uma crise de pânico, né? A descarga de adrenalina aconteceu. Aconteceu realmente a descarga de adrenalina e algumas crianças, elas levantam e saem meio que correndo, como fuga. Podem se machucar também. Então, em casos mais severos, é importante levar no médico. Mas é uma doença também benigna, tá? Que tende a melhorar com o amadurecimento cerebral e tende a desaparecer na adolescência, ali com os 15, 16 anos. Perfeito. O próximo. Despertar confusional. Outra parassonia, muito comum em crianças, minha filha inclusive tem. A maiorzinha ou a pequenininha? A maiorzinha. Muito comum em crianças, quase 30% das crianças têm alguma fase da vida, que é acordar de noite e ficar confusa. Ela vai pro quarto dos pais, falando confusa, nada com nada, às vezes emotiva, ou chorando, ou rindo meio sem motivo, e aí depois pode durar até 20, 30 minutos, até que a criança ou durma ou volte a se orientar. Ela tá consciente? Geralmente não. Se você na noite seguinte perguntar, você veio aqui, falou algumas coisas, ela não lembra. Mas é diferente do sonambulismo, porque a criança está mais acordada, ela fala coisas que são compreensíveis, mas o discurso desconecto. É muito comum ela chorar ou sorrir. Você tem que acalentar a criança, tudo bem. Se acontecer em idosos, é importante conversar com o médico, porque confusão mental em idoso é mais preocupante. Infecção urinária, problemas com relação a medicamentos, ritmo de sono, é um pouco diferente, mas em criança é algo comum e benigno, que tende também a melhorar com 6, 7 anos de idade, muito comum despertar confusional. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa que a gente começa a responder agora. A gente, o doutor Leandro Teles, né? Valéria, meu esposo tem 63 anos e de uns tempos para cá tem falado e se movimentado muito durante a noite. Ele sonha com determinada coisa e acaba por vezes realizando movimentos bruscos. O que devo fazer para que ele não se machuque nestes momentos? É necessário acordá-lo? Pergunta interessante. Então é um senhor, 63 anos, e ele refere uma coisa que a gente não falou. Ele está sonhando e ele começa a vivenciar o sonho. Sim. Porque até agora, sonambulismo, terror noturno, a pessoa não está sonhando. Se eu acordar, ele não vai lembrar de nenhuma história, nem no dia seguinte. Aqui não, ele está sonhando, por exemplo, que está jogando futebol e ele chuta. Tá sonhando que está lutando boxe e ele soca. Isso a gente chama de distúrbio
comportamental do sono REM. Isso é diferente, é mais comum em adultos, idosos. Homens ou mulheres? É mais comum em homens, um pouco mais comum em homens. E é importante buscar ajuda, porque isso pode ser uma coisa normal ou pode estar associado a outras doenças. Medicamentos, Parkinson, quadros de esquecimento, depressão. Então é importante no caso de pessoas que vivenciam o sonho, ter que buscar ajuda. Sabe que normalmente quando a gente sonha, a gente não se mexe. O corpo está todo relaxado, só os olhos que se mexem embaixo da pálpebra. Quando a gente está sonhando, o corpo ele tem uma atonia, que é o tônus muscular totalmente relaxado. Por isso que a gente relaxa para valer? A mente está acordada, sonhando, e o corpo está relaxado. Entregue. Se ela perder esse relaxamento, a perda da atonia é o que leva a pessoa a vivenciar o sonho. E é perigoso, porque ele pode se machucar e pode machucar a pessoa que está do lado. Imagina, socando? É relativamente comum, isso tem tratamento, mas é muito importante fazer um diagnóstico abrangente se o transtorno é esse. Sonhar e vivenciar na cama o sonho. Isso exige uma investigação um pouco melhorzinha. Perfeito. Mais uma pergunta. E é comum, hein, Regina? É comum, né? O distúrbio comportamental do sono, ele acontece em 0,5% da população. Muito frequente e é muito comum na terceira idade. Tá. Camila, às vezes quando eu vou dormir, eu sinto um espasmo forte, parece que estou caindo. É uma sensação muito estranha. Isso pode ser um problema neurológico? Tenho 26 anos, eu tenho isso com frequência. Camila jovem, isso muita gente tem. Isso não é um problema. Isso a gente chama de mioclonia fisiológica do sono. Quando a gente começa a relaxar, fase 1 do sono, na fase 1, a gente está meio acordado, meio dormindo, às vezes vem um solavanco, aí a gente vem um acorda espasmo. assustado. E aí dá a impressão que você acabou de cair, né? Isso. Tum! E aí você cai dentro de si mesmo, né? Pum! E isso é uma coisa que pode acontecer. Se for algo tranquilo, poucas vezes, que não te incomode muito, isso é natural. Se for algo muito frequente, é bom buscar ajuda, mas isso é normal. Tá. Mioclonia fisiológica do sono. Se acontece com a pessoa acordada, já não é tão comum. Então, choques elétricos ou espasmos acordados, isso exige uma investigação melhor. Mas se é só no começo do sono e, eventualmente, isso passa por algo mais benigno, sim. Mioclonia, muita gente deve estar pensando em casa, eu tenho isso. Eu tenho isso. Porque vira e mexe a gente tem. Principalmente quando a gente está mais estressado, mais cansado, você tem uma ruptura e alguns dão até um certo chutinho no companheiro quando isso acontece. Mais uma pergunta enviada pela Giovana. Li na internet sobre paralisia do sono e acho que tive isso uma vez. Acordei, mas não conseguia me movimentar. Eu fiquei desesperada. Vi que há várias teorias religiosas e fantasiosas sobre isso. Mas qual é a causa neurológica desse evento? Giovana, outra descrição comum, né? A pessoa que está dormindo, às vezes sonhando, de repente acorda. Aí ela acorda, o olho abre e ela não consegue mexer os músculos. Isso acontece por uma falha do sono REM. A pessoa está sonhando no sono REM, o cérebro está sonhando e ela está relaxada. Só que quando ela acorda, o corpo tem que ir de volta fazê-la mexer. Quem tem paralisia no sono, e isso acontece com 15, 20% da população alguma vez na vida, e para algumas pessoas isso é bem frequente. Sabe quem tem muito isso? Quem tem narcolepsia, aquela doença que a pessoa pega no sono durante o dia de repente. Então a paralisia do sono faz com que a pessoa acorde e não consiga se mexer. Então ela se sente meio morta ou enclausurada dentro do corpo. Só o olho mexe, às vezes o músculo respiratório. Quanto tempo para retomar? Isso dura alguns minutos, segundos a poucos minutos, mas é uma eternidade. Claro. A primeira vez a pessoa fica bem assustada. Para piorar, a pessoa pode ter algumas alucinações. Ela pode ver vultos, tem gente que tem a sensação de que tem alguma coisa montada em cima do tronco. É um terror. Porque ela é tipo um terror. Então, a paralisia do sono ela é um evento frequente, benigno na maioria das vezes, mas se for frequente tem que buscar ajuda médica sim, tem tratamento e seria um despertar no sono REM com uma lentidão da atonia. Se a pessoa usa diurético, tem problema endocrinológico, tem que investigar também medicamento, potássio e tal. E tem várias teorias religiosas. A gente fala assim, não, tem alguma entidade montada, ou o espiritismo tem uma outra análise. Isso, obviamente, carece de explicações científicas, então não tem uma comprovação científica de que haja realmente alguma questão religiosa, mas é bem assustador. Se jogar na internet, você vai ver que tem ali algumas teorias fantasiosas e muitos relatos, porque você junta alucinação com bloqueio do movimento
e com essa sensação de estar preso sem reação. Nossa, e você se desconhecer, né, doutor Leandro? Mas é um tipo de parassonia, algo intermediário entre o sono e a vigília. Tá. Não falamos de todas, né? Não falamos de Não todas, falamos de todas. nem daria tempo, porque são algumas dezenas de entidades, Sim. mas falamos de terror, de paralisia do sono, de mioclonia, sonambulismo. Acho que foi bem abrangente. Tá. Peraí que eu vou pegar o livro do doutor Leandro. Gente, esse livro é um sucesso, o lançamento foi um sucesso. Já tô sabendo que vai ser relançado. Queria agradecer a você, ao Ocimar, o pessoal da Gazeta que teve em peso lá, né, no lançamento. De novo, eu tô da cor do livro, doutor. Acho que não é coincidência, não pode ser. Exatamente. Depressão não é fraqueza, é um dos livros do Dr. Leandro Teles. O Dr. Leandro Teles é médico neurologista. Site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br. Tudo simples, sem nenhuma letra dobrada. leandroteles.com.br. O Instagram, @neuroleandroteles. Eu encontro este livro nas livrarias. E os outros? Também consegue Também? nas livrarias. A gente está reimprimindo o primeiro livro, então já está nas livrarias. O segundo, que é o Cérebro Ansioso. O primeiro é sobre memória, o segundo sobre ansiedade. E este livro também você consegue na internet, e-book e nas livrarias. E já pode falar dos outros eventos? Isso, a gente ainda não tem a data especificamente, mas agora em julho, aqui em São Paulo, a gente vai ter um novo evento de lançamento com palestra gratuita, coquetel, sessão de autógrafos. É um evento, né? A palestra é uma delícia. Obrigado. Vai poder assistir a palestra, desfrutar da música, conhecer o Dr. Leandro, tirar foto e comprar o livro. Maravilhoso, né? Não tem data ainda? Ainda não. A gente está vendo para fechar talvez no dia 20 de julho, que é um final de semana. A gente está tentando um sábado para facilitar as pessoas de ter acesso, talvez em algum shopping, alguma coisa. Então fiquem ligados. Quem quiser me seguir no Instagram, Neuroleandro Teles, ali é uma mídia social onde a gente sempre posta os eventos e a ideia é algo sempre gratuito e democrático. É só chegar mesmo. No Face também? Facebook, Neurologista Leandro Teles, também tem informação lá sobre os nossos eventos. Tá, muito obrigada. Obrigado, eu. Beijo na família. Vai com Deus, viu? Obrigada. Obrigado,